Vamos lá. Voto é um direito ou é um dever? É comum as pessoas atribuírem o voto como ele sendo um dever, por ele ser obrigatório no Brasil. E tudo que é obrigatório é chato pra caramba, né? Entretanto, quando temos dúvidas se algo é um direito ou é um dever, é importante olharmos para a história. Senta que lá vem a história. Até 1932, as mulheres não podiam votar. Após esse ano, as mulheres podiam votar. Entretanto, as que eram casadas precisavam de autorização do marido. No século passado, tivemos 2 regimes autoritários que tiraram o voto da população. O primeiro foi o Estado Novo, de Vargas. O segundo foi a ditadura militar. Durante a ditadura militar, foi-se tirando aos poucos nosso direito de voto. Nos 4 primeiros anos, ainda votávamos para cargos legislativos. Nos últimos 10 anos, só votávamos para senadores e prefeitos, exceto em capitais. Embora o voto seja obrigatório, é importante termos ciência que nem todos, ao longo dos anos, tiveram acesso ao voto. Por isso, acreditamos que é muito mais um direito do que um dever, porque para ser conquistado teve luta de muitas pessoas e custou muitas vidas. Uma forma de protesto muito eficiente seria a renovação política, que seria a gente votar em quem realmente nos representa, já que estamos numa democracia representativa, em quem representa as nossas ideias, os nossos interesses e não os interesses próprios. Só assim a gente consegue mudar alguma coisa, consegue furar essa bolha de privilégios em que eles vivem. Só assim teremos um Congresso que realmente reflita a população brasileira, ou seja, que tenha menos homens brancos, ricos e velhos. As mulheres são maioria populacional, por exemplo. Quantas somos lá no Congresso? 9,9%. Os negros são maioria populacional também. Quanto eles são lá? 20%. Os empresários somam 1,9% da população do país. Qual o percentual de empresários no Congresso? 43%. Tem coisa errada aí. Quem está lá decidindo pelos direitos da comunidade LGBTQIA+? A bancada evangélica. Então, nas últimas eleições, a gente votou para presidente, para governador, para senador, para deputado federal e para deputado estadual. Se eu te perguntar para quem você votou para presidente ou para governador, muito provavelmente você se lembrará. Mas se eu te perguntar para quem você votou para senador ou para deputado estadual ou federal, muito provavelmente você não saberá responder. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 2 semanas antes das eleições de 2014, 70% dos eleitores não sabia em quem iriam votar para deputado federal. E semanas depois das eleições, 46% não se lembrava mais em quem tinha votado. Agora, quando perguntados em quem votou para presidente, apenas 1% não se lembrava mais. Por quê? Porque a gente só se importa com o executivo, presidente, governador e prefeitos. Porque acreditamos que são eles que mandam no rolê todo, que eles são os cargos mais importantes do nosso país. Será? Sabe o legislativo? Que são os últimos em quem a gente vota e os primeiros que a gente esquece? Pois bem, além de legislar, eles têm o poder de, por exemplo, tirar um presidente do poder. Lembra da Dilma? Daquela votação super esquisita? Declaro iniciada a votação. Passa a chamada das senhoras deputadas e senhores deputados. Deus possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil. A minha família, aos meus amigos. Pela minha família, minha esposa, meus filhos. Pelos fundamentos do cristianismo. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Pela honra da minha família. Por minha família. Pelos princípios que ensinei às minhas filhas. Pelos meus filhos, o Bruno e o Felipe. Pelo meu neto Pedro. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por todos os corretores de seguros do Brasil. Pelos militares de 64. Quero agradecer a minha tia Eurides, que cuidou de mim quando pequeno. Deus tenha misericórdia dessa nação. Os deputados gritavam: pela minha neta, pelo meu cachorro, por Deus. Que Deus? O seu, o meu, o deles? O Estado não deveria ser laico? Então, né? Era por tudo, menos pelos interesses da população, que foi quem nos colocou lá. Não há projeto que não passe pelo legislativo. Então, um presidente nunca conseguirá fazer as coisas que ele quer se ele não tiver o apoio da Câmara. Pode ser que a gente não dê a devida atenção ao legislativo porque a gente tem em mente aquela ideia de que lei é aquela coisa chata, aquele texto enorme, complicado, mas assim,
São as leis que geram os nossos direitos. Se teremos educação, saúde, lazer, é o legislativo quem vai decidir. Os deputados também podem abrir uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar crimes de corrupção. Eles aprovam orçamentos, sabe? Quanto dinheiro vai para cada área? Saúde, educação, então, eles decidem. Eles podem, inclusive, mudar a nossa Constituição. Os senadores, por exemplo, aprovam ou não as nomeações para cargos, como ministros dos tribunais superiores, já feitas pelo presidente. Então, gente, não tem como a gente querer um país melhor se a gente não prestar atenção no legislativo, se a gente não votar consciente nessas pessoas, porque quem coloca eles lá somos nós. Tá, eu entendi que eu preciso votar com consciência, que o poder do povo se materializa pelo voto, que precisamos de representantes que realmente nos representem e que eu preciso super prestar atenção no legislativo, porque são eles que mandam no rolê todo. Votei. Pronto. É só isso? Que fácil é exercer a cidadania? E depois das eleições? Democracia é o governo do povo. Então, para que ela faça sentido, a gente precisa que o povo participe. Tá, mas e além de votar com consciência? O que mais eu posso fazer? Você foi lá, pesquisou sobre os partidos políticos, os estatutos históricos, as principais bandeiras e ideias, as lideranças, escolheu aquele que mais se aproxima do seu posicionamento ideológico, aquele que traz as pautas mais importantes para você, aquele que se propõe a resolver questões de maior relevância para o seu município, conferiu como os parlamentares do partido votaram em pautas legislativas durante seu mandato, foi lá, pesquisou os candidatos para esta eleição, assistiu entrevistas desses candidatos realizadas fora do período eleitoral, escolheu aquele que fez propostas compatíveis com o cargo e com o que você anseia e votou. E quem garante que as promessas serão cumpridas? Quem fiscaliza se o trabalho dessas pessoas está de acordo com as promessas de campanha? Quem faz este controle social? O povo. Pelo menos deveria ser. Você escolheu essa pessoa para te representar. Você não fica nem um pouquinho curioso para saber se realmente ela está te representando ou não? Quando você contrata algum tipo de serviço, por exemplo, um encanador para refazer o encanamento da sua casa, você vai conferir se o serviço foi prestado conforme os combinados só daqui a 4 anos? Não, né? Você vai acompanhar o andamento da coisa toda. Então, por que não fazemos este acompanhamento quando elegemos um político? Aí você me pergunta, tá, mas como eu faço isso? E eu te respondo, por meio de ferramentas de participação social. Eu vou mostrar aqui alguns aplicativos e vocês vão ver como é moleza participar do governo do nosso país. Aplicativos, isso mesmo, olha só que moleza. O coronavírus não será uma desculpa. O primeiro deles é o Meu Deputado. Este aplicativo pega dados do Portal da Transparência, que é um site onde o cidadão pode encontrar informações sobre como o dinheiro público é utilizado. E aí, esse aplicativo coloca esses dados de uma forma menos complicada de entender aquele monte de números. Ele mostra os gastos mensais de cada um dos mais de 500 deputados federais, mostra as presenças deles nas sessões da Câmara, mostra como eles votaram nos projetos de lei, se foram contra ou a favor. Lá também encontramos o e-mail dessas pessoas, caso a gente queira dar uma pressionada básica. Esse aplicativo ajuda na escolha do voto também, porque tem uma galera que se candidata que já exerce uma função no governo. Então você pode analisar o que e se a pessoa fez alguma coisa. Um outro aplicativo é o Poder do Voto. Além de você acompanhar como estão sendo votadas as principais leis e projetos pelos deputados e senadores eleitos, o aplicativo ainda tem a funcionalidade Me Representa, em que você responde a importante pergunta: quais deputados ou senadores votam igual a mim? E aí, tcharam! Você conhecerá os seus METs do Congresso. Este aplicativo também nos ajuda na escolha do voto, porque em geral só se elege quem é visto. E se a gente se ativer apenas às propagandas políticas, elegeremos só aquelas pessoas que têm grana para fazer uma super campanha. E nós já sabemos quem essas pessoas representam, não é mesmo? O aplicativo nos apresenta outras possibilidades. E tem ainda um outro que nos auxilia no exercício da cidadania, que é o Colab. Viu uma lixeira quebrada na rua? Tropeçou num buraco na calçada? Percebeu que tem lixo acumulado na esquina? É só tirar uma foto, adicionar os detalhes na descrição e publicar. Quando você postar, você recebe um e-mail informando se a prefeitura atende na sua cidade. Caso sim, a equipe da prefeitura irá encaminhar sua demanda para o setor responsável e você terá as respostas diretamente pelo aplicativo, até a resolução. Viu como é simples? Lá você também pode avaliar serviços, dar sugestões e participar de consultas públicas, tudo direto do seu celular, de onde você estiver.
E se mesmo assim você não se animou a participar do governo do seu país, tem uma forma mais fácil ainda. Seguir a Rose do Twitter, simples assim. A Rose participa da Operação Serenata de Amor, que analisa os gastos públicos e verifica se tem alguma coisa ali com indícios de corrupção. Ela analisa cada pedido de reembolso, de cada deputado ou senador, e se houver algo estranho, ela faz um tweet denunciando. Tem como participar, certo? Quanto mais conhecermos formas de participar, mais participaremos das decisões do nosso país, o ano todo, não só nas eleições. Sem esse tipo de acompanhamento, corremos o risco de manter um parlamentar que não nos represente. A gente precisa sim votar direito, mas também precisamos cobrar de quem está lá, pressionar essas pessoas para que elas não façam mais as coisas esquisitas que elas têm feito. A gente precisa se apropriar da política, da nossa política. Ela é nossa, sempre foi. E os maus políticos ou aproveitadores que estão lá no poder sabem disso e morrem de medo dessa informação.